Olá, eu sou o Leandro, sou professor de Ciências do Sistema Municipal de Educação de Barretos. A aula que eu apresentarei, o título dela é Surgem os Primeiros Animais, com uma ênfase especial nos poríferos. Nessa aula eu farei um resumo sobre os principais grupos animais e, em especial, detalharei mais os poríferos. Essa é a filogenia dos animais, em reinos e domínios. Os três domínios, bactéria, arqueia e eucária, os animais pertencem ao domínio eucária, que são células eucarióticas, células mais complexas do que as bacterianas. E dentre os reinos, pertence ao reino animal. Agora, uma outra filogenia, mas falando sobre os filos. Filo é uma classificação abaixo dos reinos. Nós temos 9 filos. Os poríferos, que é tema da aula de hoje, e eu farei um resumo sobre os quinidários, os principais representantes de cada grupo. Os plateumintos, os nemateumintos ou nematodos, os moluscos, os anelídeos, os artrópodes, equinodermas e cordados. Bom, vamos iniciar fazendo um resumo dos quinidários. Quinidários são animais que têm células que produzem substâncias urticantes, que pode levar à intoxicação ou ao envenenamento de pessoas. Percebam que muitos tratam, por exemplo, o contato com uma água viva como queimadura. Isso não é uma queimadura, porque ela não é quente, a água viva não é quente, e nem a água do mar é quente. Ela simplesmente intoxica ou envenena as pessoas. Então, como exemplos aqui, nós temos a anêmona, que é um animal fixo, ele fica fixado no fundo do corpo d'água, do mar, água viva, como já falei. Recifes de corais são animais que abrigam uma diversidade ao seu redor. A caravela portuguesa e um quinidário típico de água de rio, água calma, que são as hidras. Próximo grupo de animais, os plateumintos. Plate significa prato ou achatado. Euminto significa verme, vermes achatados. Nós temos aqui 3 exemplos, dentre eles não é parasita, não faz mal para os seres humanos, que é a planária, é um animal de vida livre, e 2 parasitas. O agente causador da barriga d'água, o nome científico dele, Schistossoma mansoni. Aqui nós temos 2 organismos, o macho e a fêmea. Esse filamento aqui, mais fino e mais alongado, mais comprido, é a fêmea, e esse mais espesso aqui ao redor é o macho. Eles vivem juntos até um certo momento, onde eles se separam para a fêmea botar ovos. Aqui um verme chamado tênia, que provoca a doença teníase ou solitária. É um organismo que sobrevive dentro do sistema digestório das pessoas, do intestino, e pode chegar até 9 metros de comprimento. Bom, um outro tipo de verme, nemateuminto. Nemate significa cilíndrico. Euminto, já falei, vermes cilíndricos. Mas o que é esse formato geométrico cilíndrico? O formato do lápis. Ele é cilíndrico. Aqui eu coloquei 3 exemplos, essa espécie, essa e essa. Nós temos 3 diferentes representantes com diferentes aparelhos bucais, diferentes bocas, do agente causador do amarelão. Aqui nós temos talvez o verme mais conhecido, que provoca doença mais conhecido, a lombriga, que provoca uma doença chamada ascaridíase. E aqui um outro verme chamado Enterobius vermicularis, que provoca o oxiuro, também chamado de coceira anal, muito comum com crianças, com bebês. Bom, agora animais de corpo mole, os moluscos. Nós temos vários exemplos, separei alguns aqui. Esses 2 grupos são os cefalópodes. Céfalo é cabeça, podes é pés. Se prestarem bem atenção, é um animal que basicamente tem cabeça e pés. Cabeça e tentáculos, que são os pés. Cabeça e tentáculos. Exemplo, polvo e a lula. Esses aqui são os gastrópodes. Caracol ou caramujo e lesma. Gastro significa estômago, podes, pés. Animais que têm pés no estômago. Eles se locomovem esfregando o sistema digestório no chão. Por isso que é gastrópode. E por fim, os bivalves. Aqui nós temos ostra e alguns mexilhões. Aqui uma pérola no interior de uma ostra. Bivalve, bi é 2, valve significa placas, conchas. Um outro grupo de animais, vermes também, os anelídeos. Vermes que têm anéis. Se vocês prestarem muita atenção numa minhoca ou numa sanguessuga,
tem vários anéisinhos formando vários segmentos. Então, como eu já disse, uma sanguessuga, minhoca, e esse animal aqui é um animal marinho aquático chamado poliqueta, com duas formas diferentes. Essa forma ela é fixa, ela não se move, é chamada de poliqueta de penacho, que não são penas, mas parecem penas. Utilizado aqui são brânquias utilizadas para a respiração debaixo d'água desse animal. E esse outro aqui tem um comportamento de se locomover errante. Ele não é fixo igual esse outro animal aqui. Agora, artrópodes. Artro significa articulação. Podes, pés, pés articulados. O que é uma articulação? É uma dobra entre membros que possibilita a gente fazer esse tipo de movimento. A partir desse grupo de animais, para frente, todos podem ter articulação. Aqui nós temos 5 grupos de artrópodes. É o grupo mais diversificado de espécies de animais que tem na natureza. Eu separei um exemplo de cada grupo. Insetos, eu coloquei a joaninha. Aracnídeos, eu coloquei a aranha. Crustáceos, eu coloquei uma lagosta. E nós temos um grupo de animais que tem muitas patas e tem um corpo alongado. Os quilópodes, eu coloquei a lacraia ou centopeia, que é um animal carnívoro venenoso. E aqui um animal herbívoro que come detritos, o emboá ou gongolô ou piolho de cobra. Equinodermas, como exemplos, nós temos a estrela do mar, o pepino do mar, a bolacha de praia, o ouriço do mar e o lírio do mar. O ouriço do mar é a principal causa de acidentes de banhistas no litoral do nosso país. As pessoas acidentalmente pisam nesses espinhos e durante o ato de tirar o pé, o espinho sai, se fragmenta e promove uma infecção no corpo da pessoa. Por fim, os seres mais complexos que tem, os cordados, que são subdivididos em 5 grupos. Peixes, aqui um exemplo de um tubarão-baleia. Anfíbio, um sapo. Réptil, lagarto teiu, ou também chamado de tiu. Ave, um pombo. E mamíferos. Como exemplo, eu coloquei o lobo-guará, que é um lobo de alta distribuição no nosso país. Agora começar a falar dos poríferos ou esponjas do mar. Aqui 2 fotos de diferentes representantes. E por que esponja do mar? Por que é uma esponja? Esponja é algo utilizado para lavar uma outra coisa. Algumas esponjas do mar têm um corpo mole, flexível, que pode ser utilizado como esponja de banho, como essa espécie aqui. Mas a maioria não pode ser utilizada porque ela tem um esqueleto rígido, com umas espículas que pode ferir a pele. Bom, agora algumas características desses animais. O Bob Esponja é um desenho muito apreciado por muitos. Eles utilizaram uma esponja do mar de cor amarela e colocaram características humanas, como olho, braços, pernas. Lógico que ela não tem essas estruturas no corpo dela. Algumas características, então, dos poríferos. São seres eucariontes, são células complexas. Heterótrofos, não fabricam nunca o próprio alimento. Eles têm que consumir matéria orgânica presente no meio ambiente, por meio da filtração que eu vou falar logo a seguir. São seres que têm várias células pluricelulares, são seres filtradores que podem promover uma limpeza do ambiente onde eles estão, que é um ambiente aquático sempre, e tem grande capacidade de regeneração, que eu vou falar a seguir também. Regeneração das esponjas. Bom, se nós pegarmos uma esponja do mar, pegarmos uma peneira com uma abertura, esfregarmos, ela vai se fragmentar em pedacinhos, como estamos observando aqui. Com o tempo, esses pedacinhos, alguns vão se reagregar, se reagrupar e vão desenvolver vários outros organismos, como estamos observando aqui. Então, é o ser que talvez tenha uma das maiores capacidades de regeneração que tem na natureza. Como exemplo, eu coloquei 2 esponjas do mar aqui. Essa é uma das mais bonitas, esponja de vidro, o nome dela. Por que porífero? Sabemos porque ela é uma esponja do mar. Agora, por que também é chamado de porífero? Porque ela tem poros, tem pequenos buraquinhos, e dentro desses buraquinhos a água entra. E é ali que ela promove a filtração. Então a água entra por esses poros e sai aqui por cima, pelo ósculo. É dessa forma que ela promove a limpeza do ambiente onde ela está inserida. Bom, agora vamos detalhar mais um pouco como que ocorre esse processo de filtração.
A água, ela entra por essas estruturas aqui. Aqui é uma esponja do mar feito um corte. Esses buraquinhos aqui são os poros, também chamados de porócitos. Ao entrar a água, ela vem para essa região chamada de átrio, é a região central interna da esponja, e sai pelo ósculo. É sempre esse movimento. Ela também tem uma epiderme. Nós temos uma epiderme, que é essa pele por fora, mais externa, exterior ao nosso corpo. Lógico que as células são diferentes, mas também tem uma epiderme. Ela tem essas células chamadas de coanócitos. Aqui está um detalhe, uma ampliação de um coanócito. O coanócito tem a função principalmente de alimentação. Conforme esse flagelo, que é algo parecido com um pelo, ele fica se movimentando, ele fica no movimento contínuo, que faz o alimento fluir por essa região. A parte útil será absorvida e ela iniciará a digestão, onde a digestão vai terminar numa outra célula que se encontra aqui atrás, geralmente chamada de amebócito, que eu vou falar mais para frente. Nós temos aqui também espículas. Como eu disse, a esponja do mar, aquela que é utilizada para tomar banho, ela não tem ou tem poucas quantidades de espículas. Se tem muita, ela fica rígida. É um esqueleto que confere resistência para esse tipo de animal. Aqui o detalhe de um coanócito, onde esse colarinho, esse flagelo, fica em movimentação constante e possibilita um fluxo d'água. Aqui, partículas alimentares sendo absorvidas, sendo digeridas, e inicia uma digestão no coanócito e termina no amebócito. E aí fornece nutrientes para o organismo, para a esponja, do modo geral, se manter viva, crescer e desenvolver. Agora, detalhes das células principais dos poríferos. O pinacócito é uma célula presente na epiderme de um porífero. Porócito, essa célula aqui, responsável pela entrada da água no interior da esponja. Espículas, como eu disse, da resistência, da rigidez para o organismo. Amebócito, ela termina a digestão de partículas iniciadas pelo coanócito. Coanócito inicia a digestão e, por movimento dos flagelos, contribui para o fluxo da água. A água entrar pelo porócito e sair pelo ósculo. E aqui duas figuras de duas esponjas do mar, essa com formato até interessante, parece um rosto, né? Aqui são 3 ósculos diferentes. Bom, esse era o conteúdo que eu queria ter transmitido. Bons estudos a todos.